O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Estevão Damasio e dou as boas-vindas a você que me acompanha em mais uma tarde de domingo com o Meu Doutor. Eu quero começar pedindo para você pensar num gesto simples. Pegar uma roupa no varal, levantar a criança no colo, trocar uma lâmpada. Se para fazer isso você sente uma fisgada no ombro ou acorda de madrugada com dor só de deitar de lado, esse programa é para você, viu? Semana passada, a dor no ombro virou notícia por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao pedir ao Supremo para fazer uma cirurgia no tal manguito rotador após uma queda no mês de janeiro. E quando um caso assim ganha manchete, surge a dúvida. Será que essa dor que eu sinto no meu ombro pode virar um caso de cirurgia também? Para nos ajudar a entender melhor esses problemas, temos o prazer de receber hoje um médico que foi ouvido, inclusive, pela CNN Brasil, justamente sobre esse caso, Dr. Kalel Neri, ortopedista, especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, formado pela UNB e com residência e especialização no Hospital de Base. Ele se tornou uma referência como médico ortopedista do Corpo de Bombeiros Militar do DF e atende na clínica Orion. Doutor, muito bem-vindo. Privilégio recebê-lo. Obrigado pelo convite. Fica à vontade, tudo bem? Obrigado. É interessante, doutor Kalel, que sempre quando há um paciente famoso que tem a visibilidade, chama a atenção da mídia e da sociedade. O que o senhor pode começar destacando em relação à patologia que acrescentou ou atingiu o ex-presidente Bolsonaro? Então, até as notícias que a gente tem, né, o ex-presidente ele sofreu uma queda em janeiro e a partir de então passou a sofrer com dores, né, passou a ter uma queda na qualidade de vida, dificuldade ali para o dia a dia. E é o que motivou aí, né, as consultas, hospitalizações para investigação e até onde a gente sabe ele apresenta uma lesão no ombro, no manguito rotador, que está aí em avaliação para uma cirurgia no ombro, né? Uma artroscopia para correção dessa lesão. Interessante porque no início eu fiz questão de destacar o tal manguito rotador. Que manguito rotador é esse? Então, Estevão, o manguito rotador ele não é só um tendão, é um conjunto de tendões que fazem a mobilidade e a estabilidade do ombro. São 4 tendões. Então, ele te ajuda no dia a dia a fazer levantar a mão, pegar um copo, pentear o cabelo, né? E quando esse tendão, esse grupo de tendões, ele está machucado, eles atrapalham bastante a qualidade de vida. Para dormir incomoda, acorda à noite durante o sono, então... É uma dor geralmente constante ou depende de certos movimentos? Olha, o corpo ele dá sinais, né? Geralmente o corpo ele começa a sentir aquela dorzinha, o paciente ou a pessoa ela não dá tanta bola, ela aprende aí a conviver com aquela dor, vai levando, né? E até o momento que aquela dor, ela realmente o corpo ele grita, né? Aquele aviso que era pequeno passa a ser uma dor que impede aí de fazer as atividades e aí ele procura a gente geralmente numa fase quando já está um pouco mais grave. É interessante isso, né? Geralmente o homem empurra, né, com a barriga, literalmente a saúde. Mas nesse caso, chega um momento, presumo, em que a dor, não sei se torna-se insuportável, mas incomoda bastante, né? Exatamente, Estevão. As pessoas, né, elas vão... Aquela dorzinha, às vezes vai fazer um exercício na academia, sente uma dorzinha leve e vai levando, achando que aquilo vai passar, né? E continua no mesmo erro, continua fazendo aquele exercício e essa dor ela vai aumentando até um momento em que ele não consegue mais fazer e aí é a hora que o negócio já pegou. Vai procurar ajuda. Aí vai procurar ajuda quando já está um pouquinho mais avançado, às vezes o tratamento que seria simples no início se torna algo um pouco mais complexo. O manguito rotador, ele começa a dar problemas dependendo da faixa etária, ou seja, a pessoa com mais idade tende a apresentar essa patologia? Estevão, imagine aí um guindaste, né, ou um carro. À medida que vai passando o tempo, aquelas peças elas vão sofrendo desgastes do tempo e aquilo precisa de uma manutenção. Então imagine pessoas aí de 50, 40, 60 anos.
Os tendões do manguito rotador, eles vão apresentar desgastes devido ao uso prolongado durante todos esses anos de vida. Então, é exatamente isso que leva às lesões do manguito rotador. Então, a idade ela é um fator importante. Além disso, pessoas que realizam trabalhos pesados, né, trabalhos acima da cabeça, pintores, mulheres que trabalham em casa pendurando roupa no varal frequentemente. Né? Quem ergue muito peso no ambiente de trabalho, por exemplo. Né? Exatamente. Então, esse dia a dia associado a esse acúmulo ao longo dos anos, né, ele é o fator aí que vai gerando aquele desgaste, como se uma corda que fosse puindo ao longo dos anos até o momento que ela pode romper. Doutor Kalel, o senhor utilizou uma expressão que me chamou a atenção na entrevista que o senhor concedeu à CNN, que foi a seguinte: muitas vezes, e eu chamo a sua atenção, telespectador, a queda funciona como um gatilho para uma lesão que já estava ali silenciosa. Por quê? Então, Estevão, imagine, como eu disse, né? Imagine aquela corda ali que vem ao longo dos anos sendo utilizada, ela sofreu um desgastezinho. Ela já tem aquele desgaste, mas ela está ali quietinha, ela ainda não gera uma dor incapacitante. A partir do momento que se sofre uma queda, se faz um esforço além do normal, um exercício errado, vai fazer uma mudança às vezes, né? Aquele dia que sobrecarrega. Isso serve como um gatilho para aquela lesão que está adormecida, que está quietinha, e isso desencadeia a dor. Então não quer dizer que às vezes o paciente chega para a gente e fala assim: olha, eu fui carregar um peso na academia e isso gerou a minha dor. O fato é que muitas vezes já existia aquela lesãozinha e aquilo ali foi o gatilho para surgir. O senhor me dá um gancho também que eu acho importante. A academia não é a vilã, né? Se o exercício for feito com acompanhamento, eu acho que até é bom para fortalecer, né? Não, Estevão, a academia ela é fundamental, eu costumo indicar para todos os meus pacientes, inclusive aqueles que estão com dor, né? É um tratamento, a academia ela é uma prevenção de saúde, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer para a vida dela, né? É sempre se manter ativa. A grande questão é o erro, né? É fazer exercícios sem acompanhamento. Às vezes a pessoa ela quer recuperar ali 10 anos de sedentarismo em 10 dias, né? Então, milagres não acontecem. Exatamente. Agora, doutor Kalel, por que o ombro é uma articulação tão complexa? A gente usa muito, né? Não para, né? Imagine você, Estevão, você carregar seu filho, dar um abraço na sua mãe, estender uma roupa no varal, né? O ombro ele foi feito para dar liberdade. Pegar um copo, todas as atividades, elas dependem de erguer a mão e cumprimentar alguém. Então, é a articulação que depende mais de músculo, tendão, ela é a articulação que tem uma maior amplitude de movimento do corpo humano. É a articulação mais bonita do corpo, na minha opinião. O senhor é apaixonado, né? Tanto é que é especialista. Agora é interessante, o senhor é a articulação mais bonita, porque está muito associada, pelo que o senhor está explicando, a atividades prazerosas da vida, né? Sim. Afeto, carinho, abraço, erguer a seu filho, sua filha. Exatamente, é o dia a dia, né? Você com uma dor no ombro, você deixa de fazer coisas e você só percebe o tanto que ele faz falta quando você realmente está sofrendo e perde aquilo, né? Fica limitado. Fica limitado. Prevenção. No segundo bloco, pessoal, nós vamos abordar a necessidade da cirurgia. Aí é quando a coisa está muito mais séria. Como é que a gente pode utilizar a prevenção no caso do nosso ombro? Estevão, o ombro, ele dá sinais. Ele dificilmente ele começa com uma dor muito intensa de imediato. Ele vem aos poucos ali, aquela dorzinha, a pessoa vai deixando de lado, acorda durante a noite com aquela dorzinha. Então, ele dá sinais. Então, o mais importante é a pessoa sentir uma dorzinha, já procura atendimento, faz uma avaliação preventiva, a gente avalia, vê o que está errado e faz um planejamento de um tratamento para ela realmente, para aquilo não progredir para algo pior. É um raio-x? Os senhores tiram? Recomendam? O principal, Estevão, é realmente a avaliação clínica, é a conversa, é o entender o que você está sentindo,
qual que é a tua rotina, né? A pessoa malha na academia 5 vezes na semana, então vamos lá, vamos ajustar essa rotina de treinos, quais exercícios te incomodam. Então essa rotina a gente tem que entender na conversa. Depois disso eu faço um exame físico, vou fazer alguns testes ali para entender qual o movimento que está causando aquela dor, se existe uma fraqueza, se existe ali uma perda de movimento, algum movimento que está mais limitado, em que eu possa corrigir, né, e fazer um tratamento preventivo para aquilo não evoluir para uma cirurgia, por exemplo. Antes do segundo bloco, doutor Kalel, o que é a bursite, hein? A bursite, né, é um termo, né? Tem muita gente que tem dor, né, relacionada à bursite. Exatamente, Estevão. A bursite, ela é uma estrutura, ela é como se fosse um travesseiro, que ela ajuda no deslizamento dos tendões do ombro. O grande problema, né, esse termo ele é muito comum, as pessoas tratam às vezes a bursite aí durante anos como bursite, na verdade já existia uma lesão ali, né, e está tratando como bursite. O grande problema é quando esse travesseiro que ajuda no deslizamento das estruturas, ele inflama e aí ele causa dor, né, aquela dor que quando você... É um desgaste, começa osso no osso de repente. Exatamente esse desgaste do tendão, Estevão, juntamente com essa inflamação da bursite, associada a uma tendinite, isso é o que leva às dores aí constantes, né? Doutor Kalel, vamos convidar então o nosso telespectador, a nossa telespectadora, para o segundo bloco. Até aqui nós falamos muito da tal da prevenção, né? Medidas preventivas. Depois vamos entrar na correção. Será que a medicina avançou muito? Como é que está a cirurgia hoje para correção, por exemplo, dessas questões afetas ao ombro? É rápido, daqui a pouquinho a gente volta. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Oi, pessoal, estamos de volta com o Meu Doutor. Antes do intervalo, você que acompanhou, o doutor Kalel nos explicou que dor no ombro não é frescura, hein? E que muitas vezes a queda é apenas a gota d'água para um problema que já estava ali. Agora vamos entrar na parte que mais assusta o paciente, a cirurgia e o que vem depois dela. Doutor Kalel, antes da cirurgia, vamos primeiro para o tratamento dito conservador. Fisioterapia, medicação, infiltração. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse tratamento que pode até, presumo, em alguns casos, evitar a tal da cirurgia. Geralmente, Estevão, quando o paciente chega, a maioria dos tratamentos, eles são feitos de forma conservadora. A gente consegue bons resultados com a fisioterapia, né, ajustes no treinamento, nos exercícios, ajuste nos hábitos do dia a dia, até mesmo a posição de dormir. Então, na grande maioria dos casos, a gente consegue melhorar a qualidade, resolver o problema de forma conservadora com essas medidas. O grande problema é que quando aquilo passa a ser realmente muito intenso, quando já existe uma lesão estrutural, quando a gente faz um exame de imagem, verifica que existe uma lesão muito grande, e aí sim a cirurgia ela deixa de ser uma opção e passa a ser a melhor solução para determinado caso. Ou seja, é uma análise de novo, clínica, um acompanhamento. Mas hoje, as medicações avançaram muito? A gente tem um arsenal de medicações, né? O grande problema é utilizar essas medicações sem um critério. A gente precisa, às vezes a pessoa vai na farmácia, o farmacêutico prescreve um remédio, ela fica tomando aquilo dali sem um acompanhamento, né? E acaba mascarando um problema maior. Então, na nossa avaliação, a gente investiga as causas e trata a causa do problema e não apenas o sintoma, a dor, né? Então, por isso é importante passar num especialista, ter uma consulta formal, para você ter um direcionamento e voltar
a sua vida normal, digamos assim. É interessante que, no que diz respeito à fisioterapia, que é também um importante caminho dito conservador, nós temos a fisioterapia que pode evitar uma cirurgia e tem o pós-cirúrgico, né? Nas sessões de fisioterapia hoje, pré-cirurgia, digamos, para tentar evitar a cirurgia, houve um avanço também significativo nesse processo? Os nossos profissionais, fisioterapeutas, estão muito avançados, né, na relação de trabalhar a reabilitação. Muitos estudos estão sendo feitos, né, e melhoraram muito a qualidade da nossa reabilitação. Existem várias ferramentas também para desinflamar, né, ultrassom, terapia por onda de choque, são ferramentas mecânicas ali que ajudam no processo inflamatório e na dor. Além disso, os exercícios bem direcionados, né? A gente não trata um paciente, não é uma linha de produção. Cada problema exige um tipo de tratamento, um tipo de exercício específico, uma correção específica para aquela pessoa. Mais personalizado, individualizado. Exatamente. Interessante isso, né? Porque é um outro olhar. Eu acho até que você humaniza o tratamento, né? O nosso tratamento ele é humanizado, a gente trata pessoas, né? São pessoas que estão sofrendo, que perderam a sua qualidade de vida. Então a gente tem que entender tudo isso e tirar a pessoa desse sofrimento. A gente tem soluções para isso, então basta a gente chegar a essa conclusão e trabalhar de forma conjunta, médico, fisioterapeuta, né? E toda a educação, educador físico também faz parte hoje da nossa equipe, né? Multidisciplinar de tratamento. Doutor Kalel, pelo material que eu tenho em mãos aqui, me disseram, vou confirmar, que o senhor é um expert em técnicas minimamente invasivas. Aí nós já estamos entrando, não deu certo, né? Fisioterapia, remédio, a qualidade de vida da pessoa continua muito ruim. Vão ter que fazer a cirurgia. Como é que é isso hoje? Olha, eu indico a cirurgia até para o meu pai, né? Digamos assim, eu operei ele. O senhor operou seu pai? Exatamente. Interessante. Ele tinha uma lesão do manguito rotador e... A mesma do Bolsonaro? A mesma, exata. E aí decidi... A gente tentou um tratamento conservador, ficamos ali alguns anos, né? Acompanhando aquela lesão, mas realmente chegou um ponto em que ele já não conseguia mais dormir, aquilo estava atrapalhando muito e decidimos por performar a cirurgia. Hoje está super bem, graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso. Mas a cirurgia hoje, Estevão, ela avançou muito, né? Antigamente se realizavam cortes, né, na pele, mais invasivos. Hoje a gente utiliza uma câmera por pequenos furos na pele e por meio desses furos a gente utiliza instrumentos pequenos e fazemos toda a correção necessária ali dentro das estruturas, e isso permite uma recuperação com menos dor, um menor uso de medicamentos pós-operatórios, não é um objetivo estético apenas, né? Existe a invasão no corpo, né? Então ela é bem menor hoje em dia. Com menos risco. Exatamente. Entendo também, né? O risco de infecção, de complicações, ele diminuiu bastante com essas técnicas minimamente invasivas. Então, é uma revolução, a medicina tem avançado, novas tecnologias estão chegando para tornar essa experiência de cirurgia cada vez menos sofrida, né, para o paciente. Eu acho que depende caso a caso, mas geralmente com a experiência que o senhor tem, essa técnica minimamente invasiva dura mais ou menos quanto tempo a cirurgia hoje? A cirurgia ela é um processo, né? Desde que o paciente sai da nossa sala, ele sai com pedido de cirurgia, ele sai com pedido de avaliação cardiovascular, sono, toda uma avaliação. E aí até ele chegar na nossa sala de cirurgia, o momento tão esperado, ele passou por tudo isso, ele vai ser recebido por um anestesista, por mim, pela minha equipe, vai ser anestesiado, a gente vai fazer toda a preparo pré-cirúrgico e aí performamos a cirurgia. Ela costuma durar em torno, Estevão, de 1 hora, 1h30, 2 horas, a depender da complexidade, do que a gente encontra muitas vezes dentro ali da cirurgia. É anestesia geral, local, geralmente? Geralmente anestesia geral, né? E a gente faz uma anestesia no braço, né? Para ele ficar dormente ali em torno de 24, 48 horas, que é o bloqueio do plexo braquial que a gente chama. E aí a anestesia costuma ser geral, porque a gente opera o paciente numa posição similar a essa aqui, uma cadeira mais ou menos sentado? A gente chama de cadeira de praia, né?
A maioria das nossas cirurgias são nessas posições. E aí para o paciente não mexer, até para conforto, segurança do ato, né? Que a gente imobiliza ali tudo, protege as partes, né? Proeminências ósseas. Então, a cadeira de praia. Cadeira de praia, convenhamos, né? É animador, hein? Eu acho que tem um psicológico anestesia, também, né? mais cadeira de praia, né? Na entrevista da CNN, eu vou de novo pegar um trecho, na entrevista que o senhor concedeu à CNN, o senhor falou uma frase muito bonita, que é a seguinte: o ombro não melhora por pressa, ele melhora por processo. Por quê? A partir do momento que a gente faz uma cirurgia, existe um período em que o que a gente fez precisa cicatrizar, né? O músculo, ele precisa reaprender. Ele estava rompido, passou um tempo ali rompido, então ele já não tem mais ele já tem que reaprender o movimento. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Então, esse processo ele é prolongado. São fases que a gente segue. Existe uma fase de proteção no primeiro mês, depois vem uma fase de mobilidade, depois fortalecimento até o retorno às atividades normais, digamos assim. Fazendo um desafio com o senhor agora, eu convido você, telespectador, telespectadora, a nos acompanhar também. Fazer um mito e verdade rapidinho? Vamos lá. Vamos lá. Eu falo uma frase, o senhor me diz se é mito ou verdade, explica bem rapidinho. Rapidinho, tá? breve. Estalar o ombro faz mal? Mito. É mito? O estalo, quando ele vem do atrito sem dor, ele não é considerado patológico. Agora, quando é um estalo que vem com dor, aí sim ele merece uma investigação. Estalar dá aquela espreguiçada? Essa espreguiçada, às vezes é o atrito ali, a coisa que está acomodando, então a causa mais comum é essa. Mas quando ele vem com dor constante, né, aí a gente deve investigar essa causa do estalo. Quem sente dor não deve mais treinar. Isso é preguiça ou realmente cautela? É a desculpa, né? Desculpa. É a desculpa. Mas é um mito, né? O treinamento ele faz parte da nossa recuperação. Então, fortalecer o que está fragilizado, fortalecer o que está em volta ali, que está íntegro, para compensar o que está faltando. Então, o treinamento ele faz parte, é importante, desde que bem acompanhado e com técnica. Outro ponto que eu considero fundamental, até porque tem um preconceito com o corticoide, né? Infiltração com corticoide vai viciar. É um mito. O corticoide, quando ele bem indicado, ele é uma janela de oportunidade, é uma porta que se abre, tira a pessoa daquela dor aguda e aí você consegue fazer uma fisioterapia com um pouco menos de dor. O problema é quando ele é utilizado sem critério, né? Sem um plano de tratamento. Então, o corticoide ele é uma ferramenta muito valiosa que a gente tem no consultório quando bem utilizado. Para fechar, dormir de lado causa lesão no ombro? É um mito. Muita gente... Mas quem dorme só do lado direito, por exemplo? Exatamente. O dormir de lado, muitas vezes ele causa dor, né? A pessoa acorda com dor porque dormiu sobre o ombro. Na verdade, ele está só ali mostrando algo que já existia. Dormir de lado não costuma ser a causa, costuma ser a consequência ali de você dormir de lado, espremeu aquela lesão, né? Apertou, fez uma compressão numa lesão que já existe do dia a dia e aí ativa. Então, dormir sobre o ombro não causa lesão no manguito até onde se sabe. Tocaléu, privilégio tê-lo aqui, muito obrigado pela participação. E a gente frisa que dor não é frescura. Né? Exatamente. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e falar sobre um tema tão relevante que atrapalha tanto as pessoas e fico muito honrado de estar aqui com vocês. Quem quiser marcar uma consulta, onde a gente acha o senhor? Eu estou ali no Lago Sul, na Clínica Oro, na QI1, próximo ali ao Balão do Aeroporto. Será um prazer receber você lá para te avaliar e a gente conversar e melhorar a sua qualidade de vida. E você que nos acompanhou, muito obrigado, né? Foi uma honra, né, estar com você. Nós estamos nas redes sociais e até domingo que vem com mais um doutor, mais um Meu Doutor. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC.